Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação, né? E agora vamos tratar aí de um tema bastante importante, vocês atualizados aí, né? Sobre o que acontece na região, no região do Jardim Nova, né? Quem Tá travando um sabe pouco que a transmissão, Guilherme. Não tô ouvindo direito, tá aí no robotizado. Tá canal travando um pouco a transmissão, Guilherme. Não tô e ouvindo direito, tá robotizado. E, e o, 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 o atualizados aí sobre o que está acontecendo, né? Porque tem atualizações aí dessa luta. Então eu tô aqui com o Renato, né? Todo mundo aqui já conhece o Renato do Banhado. Renato, por favor, fala aí quais são as últimas aí do Banhado. Olá, boa tarde. Sou Renato do Banhado, né? Sou da liderança, faço parte da liderança aqui do Banhado. E, bom, as últimas do Banhado é que saiu recente, né, tá saindo na imprensa, que a prefeitura haveria uma liminar de 120 casas, né, que é o que arremete às matérias que saíram principalmente no G1, né? Inclusive a gente soltou uma nota para a imprensa, dizendo que antes de soltar uma nota sem o lado do banhado, que nos consultasse, né? E aí o jornal Valha, né, pegou uma entrevista nossa, mas parece que só publicou ela no Facebook, não publicou ela no Instagram, né, na página deles do Instagram. O G1 publicou de uma maneira como se já tivesse a liminar das 120 casas, mas não tem. O que eles têm? Infelizmente, eu tenho que falar, eles têm a liminar de 5 casas. Uma casa dela, inclusive, é a minha, da minha mãe, da dona Fiona, que é uma pessoa bem antiga, mais antiga até que o seu Davi, por poucos dias, mas é mais antiga que o seu Davi. Ela até fala que viu o seu Davi chegando quando o seu Davi tinha 9 anos de idade. E entre outras casas que está ali. Então, assim, para você ter uma dimensão, quem nos assiste, quem vai nos assistir, tem uma dimensão. Sobe na beira do banhado e olha o seguinte: a parte preservada é a parte que tem as casas. A parte que não tem nenhuma casa, que é dos latifundiários lá embaixo, não tem nada, não tem vegetação, só tem pasto. Então começa por aí, pela discussão do dito parque que foi criado. Esse parque foi criado em 2012, né? Essa lei do parque, que foi chancelada pelo então governador Geraldo Alckmin, e foi criada pelo ex-deputado estadual, se não me engano, Carlinhos de Almeida. Acho que foi isso que criaram na época. Tinha outro caráter, segundo os companheiros falaram, tinha outro caráter, mas o que determinou agora é que tem uma liminar que querem tirar as casas de área de parque. A prefeitura foi na justiça para pedir que existe mais casa dentro da área do parque, né? O desembargador até disse, parece que tem mesmo. Mas isso não quer dizer nada, nem sequer citou a quantidade de famílias. Então, assim, não é muito sério isso, né? Aí eles foram lá e pediram. Eles têm, de fato, infelizmente, a liminar das 5 casas. Eles querem tirar mais casas, eles querem tirar o banhado inteiro. Eles não querem tirar só 5 casas, não querem tirar 120 casas, não querem tirar só. Não, querem tirar tudo. Entendeu? E outra, não existe só, né? Porque cada família que está aqui não é só, é uma família que está aqui. Então, vai deixar bem muito claro como é que funciona isso, né? Então, assim, a prefeitura usou de manobra, né? A matéria é muito mentirosa, porque todo mundo da cidade acha que vai sair 120 casas, que não vai. Que não vai. Eles deram um prazo de 10 dias. Como é que eles podem estipular um prazo se eles não têm a liminar que diz ter? Eles não podem estipular prazo. Quer dizer, eles podem estipular os 10 dias para nós, 5 ali da área do parque, né? Ele pode estipular. E diz que se tiver resistência, vai ter força policial. Ué, quantos vídeos daqui do Banhado a gente já não publicou com muita força policial aqui, sem nenhuma, sem uma operação que eles fazem qualquer aqui, desce com um comboio de polícia aqui. Então, quanto a isso, a gente está acostumado já. Sempre que eles descem aqui, eles descem com um comboio de polícia, sempre usam força policial, de maneira até exagerada, quase muitas das vezes que desce aqui. E a gente repete, é óbvio que vai ter resistência, com certeza. Está falando de uma casa. A cidade vive um caos, né? Aliás, o país está vivendo um caos na educação. A cidade aí, posto de saúde, os postinhos, você vai pegar remédio, não tem. Os atendimentos às vezes demoram uma barbaridade. E o prefeito está preocupado em derrubar a casa de pobre, que é a prioridade baseada na especulação imobiliária da cidade. É uma área que a única parte do Banhado que mora pobre somos nós, que o resto mora só residencial de luxo, burguês, e muitos desses bairros são novos.
Agora, quando a gente foi na mídia e falou que eles têm intenção de transformar esse lugar num residencial de luxo, alguém da prefeitura disse, ai, que absurdo, tem até projeto, pô. Então, assim, a ideia aqui é única. Eles querem nos retirar, porque esse terreno que a gente mora vale muita grana e a especulação imobiliária tá doida para botar a mão nisso aqui. É por isso. Então, se vai custar a casa dos pobres, que custe para eles. Eles não estão preocupados com isso. E, e nesse meio período aí, a prefeitura tentou pelo menos, né, fazer qualquer tipo aí de negociação, Renato? Liga seu microfone, por favor, Renato. Um, dois, testando. Ouvindo agora? Show. A proposta da prefeitura é aquela que saiu na vanguarda, né? Que saiu na vanguarda, saiu na Bança, em todo lugar aí, a proposta que vem saindo desde muito tempo atrás. Eles querem dar 50 mil para quando você sair, mas não dão. Depois de um mês, tem gente que saiu e não recebeu 50 mil, inclusive a própria pessoa fala que não recebeu 50 mil. E os 60 mil quando o banhado acabar. O que quer dizer quando o banhado acabar? Eu não sei o que quer dizer. Quer dizer, então, que você está sujeito a ter um dinheiro que não compra uma casa para você no lugar que você tem, e está sujeito a um prazo que não existe. Que prazo seria? E a gente nem discute isso, porque a gente discute regularização fundiária, né? A gente não está discutindo, mas é assim que eles colocaram a proposta. Aí dão mais uns trocados para você demolir sua casa, e aí, se você demora sua casa, você entra naquele processo da questão ambiental, porque a prefeitura vem, derruba as casas e deixa o entulho. E aí a prefeitura ainda quer transferir essa responsabilidade para quem está saindo. Não basta você perder sua casa, você ainda tem que responder por processo por ter derrubado e deixado entulho. Então, além de tudo, a prefeitura faz uma covardia muito grande com a pessoa que sai. A pessoa sai, entra num problema, não vai ter condição de ter outra casa, não vai ter condição de comprar outra casa com esse dinheiro. E esse dinheiro não chegou ainda. E quem garante que vai chegar no final? Então, não existe nenhuma garantia que a pessoa vai ter uma casa saindo daqui. A única garantia que a pessoa tem que ela já não tem mais uma casa e provavelmente vai estar dentro de um processo, a qual ela não vai ter condição de arcar, porque a prefeitura vai dizer que não fez, porque é um decreto, então esse decreto lá não estipula datas, então fica aberto. Então é muito vago a proposta da prefeitura, inclusive. Se tivéssemos discutindo a proposta da prefeitura, pra você entender a gravidade. E muitos moradores que até chegaram a desejar que queria sair, desistiram de sair, porque entenderam como é que funciona. Que eles precarizam o nosso bairro de forma proposital. Não troca a lâmpada, não arruma a estrada, não limpa a valeta, né? Inclusive a valeta, a vala mestra aqui, tem empenho, todos os processos burocráticos que você possa imaginar que tem que se fazer para conseguir a limpeza, foi feito. E mesmo assim eles não fizeram. Então, assim, eles desrespeitam a gente da pior forma, do jeito que eles quiserem, para poder se referendar e dizer para as pessoas, olha, eles moram mal lá e tudo mais. Vai lá naqueles residencial que eles levaram as pessoas para ver a qualidade daqueles residencial. Teve residencial que muitos anos atrás a gente gravou, inclusive lá, a qualidade, o banheiro, o teto do banheiro já tinha cedido e o residencial à época não tinha um ano. Imagina hoje como é que está esse residencial. Teve residencial que encheu de água no Putim, esse lado do Putim. Tem residencial desse daí, na Zona Norte, que está em estado já muito ruim, precário, não tem manutenção. E sem contar que os predinhos do CDHU, alguns falam, né? É um dos imóveis que menos valoriza ou até mesmo não valoriza com o passar dos anos. Então, é esse tipo de qualidade de vida que a prefeitura quer propor para a cidade, e eles não têm, inclusive, nem isso para dar. Então, a gente vive um déficit habitacional muito grande na cidade, a quantidade de morador de rua aumentou exponencialmente por causa da pandemia, né? Porque muita gente ficou sem trabalho, só trabalhava por home office, tem gente que não tinha condição, nós mesmos não podemos botar uma internet aqui, para fazer essa live eu tenho que vir num lugar para ter um Wi-Fi para conseguir participar da live, porque eu não posso pedir internet na minha casa. Então, muitas dificuldades foram impostas para que chegasse e falar, é assim. E mesmo assim, a gente cuida desse banhado, é preservada a área do banhado aqui que a gente mora, a gente cuida da melhor maneira possível, mas o poder público negligencia a gente o tempo todo, como ele negligencia vários outros bairros aí que estão irregulares, que deveria ser regularizado e que não são regularizados. O Sapê, por exemplo, derrubaram casa lá recentemente de morador que estava construindo uma casa de alvenaria porque não quer morar numa casa de madeira e a prefeitura foi lá e derrubou a casa. Então, qual é a prioridade da prefeitura? A prioridade da prefeitura é derrubar a casa. A gente, inclusive, fez um material no Acorda Peão
que é o carnaval aqui do Sindicato Metalúrgico, fiz um material mostrando, inclusive encenando como que é feito na cidade. E aí, naquele momento, o prefeito até se ofendeu, e agora ele lança isso, então eu estava certo, nós estamos certos. As pessoas que pensam isso dele estão correto, que é a linha dessa prefeitura. Certo. E a justiça nesse meio período todo, né? Como que você avalia a atuação dela? Desculpa, cortou a fala. Pode repetir, por favor? E a justiça nesse meio período todo, né? Como que você avalia a atuação dela? Bom, o nosso processo, ele conseguiu uma liminar no fim do ano passado, né? A gente recorreu ao Supremo Tribunal Federal. A princípio, o Moraes tinha né, derrubado, como é que fala? Suspendido a liminar, aquela coisa toda. A liminar que previa derrubada. E aí, no começo do ano, a prefeitura procurou a Procuradoria-Geral da República, né? E aí, então, Augusto Aras deu um parecer favorável para a prefeitura, que voltou para o STF, que o Alexandre de Moraes, enfim, devolveu a liminar para a prefeitura. Bom, tudo que pode ser feito na questão de jurídica e defesa está sendo feito, porque a gente sabe que a prefeitura também está ignorando a quantidade de anos que a gente mora aqui, a gente é uma comunidade centenária, então a gente antecede a lei. A dona Fiona com certeza antecede até a criação do quadro do cartório de São José, se parar para avaliar, né? Que é uma dona bastante antiga aqui. Eu estou brincando porque o cartório veio antes, mas assim, a diferença é pouca, assim, sabe? Não se entendia nem o que era direito, lei de zoneamento, se discutia, ela já morava aqui. E aí dizer que eles conseguem uma liminar lá na segunda vara do meio ambiente, lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que é uma área de preservação do parque, que estão invadindo. Então eles ignoram a história das pessoas, ignoram o que foi feito e que a gente antecede a lei do parque. Então eles tratam a gente como se a gente tivesse acabado de chegar e estivesse destruindo aquela localidade, que é mentira. Que é mentira, a gente tem vários documentos, foto, a gente tem como provar em ordem cronológica quanto tempo estamos aqui. Mas que a prefeitura se recusa a querer argumentar. Ela só diz que tá errado, tá errado, tá errado, segundo a ótica dela, ela quer tirar, é preservação, tal. E aí amanhã depois, quando tiver um residencial de luxo aqui, eles falam que de fato é isso, aquilo, como acontece em outros locais. E a justiça, né? A justiça é a justiça, né? A justiça às vezes demora um pouco para fazer as coisas, às vezes não demora, mas que nos finalmente não chega. E muitas liminares a nosso favor que chegou aqui dentro, algumas coisas não foram cumpridas, inclusive. Derrubaram aqui 2 casas sem ordem judicial, sem liminar, sem nada, alegando que era depósito de droga. Cadê a droga que eles acharam no dito depósito? O que eles acharam lá dentro foi berço, foi coisa de casa, inclusive uma das casas, uma mulher com várias crianças que eles desalojaram, entendeu? Uma outra casa também, que uma moça que morava, estava trabalhando, e depois foi um dentista, quando chega em casa, a casa dela está no chão. Aí me fala, qual é a justiça que tem sobre isso? Aquela casa que foi demolida, daquela moça com 7 crianças, a alegação que era depósito. Explica esse negócio aí. Na época eles falaram, eles alegaram que era depósito de droga. Eles só não derrubaram mais casas naquele dia, porque a população se revoltou contra eles. Ué, se eles falou que estava derrubando casa que é depósito de droga, por que a população então conseguiu impedir eles de derrubar? Porque eles estavam equivocados no que estavam fazendo. Eles estavam fazendo algo que é arbitrário, entendeu? E aí eles sabiam que estavam fazendo algo arbitrário, inclusive garantido pela força policial que eles citam lá no Vale, dizendo que se tiver resistência, vai ter força policial. Horas. Quando não tem força policial nesse lugar aqui, toda vez que eles descem aqui, vem com força policial. E aí, quando os moradores se mobilizam e dizem, não vai derrubar mais casa aqui, eles vão embora. Ué, que poder a gente tem, então, para mandar eles embora? Eles estavam fazendo algo arbitrário. Então, naquele momento, a juíza expediu que tinha que dar R$10.000, e vamos lá que R$10.000 é dinheiro de pinga para uma casa, né? A gente quer que dê mais, porque depois disso ele estipulou uma multa. Qualquer casa que for derrubada aqui sem ordem judicial é passivo de multa a partir de R$100.000. Entendeu? E a gente quer que faça valer pelas casas que foi derrubada. Porque até então essa mãe que é solo, tá lá com as suas crianças, morando de aluguel em algum lugar, e em algum momento mora na casa de alguém aqui de favor, porque não tem condição de morar em lugar nenhum, porque derrubaram a casa dela.
Então é assim que funcionam as coisas aqui. E aí a justiça, onde que está a justiça nesse momento? A justiça está falhando nesse momento, entende? E a prefeitura percebeu, então a prefeitura faz as coisas de maneira do jeito que ela quer, né? Ou pelo menos tenta. E a única coisa que de fato barrou ela aqui foi a nossa resistência. Então, por isso que ela fala disso lá no jornal sobre força policial. Opa, estamos aqui com um pequeno problema, né, por conta da internet. Renato, termina sua fala, por favor. Terminei já. Perfeito. E Renato, quais fazer da organização, da mobilização, o que que vocês estão pensando em fazer, né, em resposta aí a mais essa turbulência da prefeitura? Não, a gente sabe, a gente vai resistir, a gente tem o plano popular de regulação fundiária, que a prefeitura se nega a ler, né, se nega a compreender, se nega sequer discutir as possibilidades. A cidade inteira já sabe do nosso plano, mas a prefeitura finge que não sabe, né? Um projeto que foi arquitetado, foi construído por moradores, que foi construído dentro dos parâmetros técnicos possíveis, que é passível de regularização sim, porque se lá embaixo, lá no pé do Termas, lá para baixo na Concha, foi possível regularizar, foi possível construir um bairro novo, por que no Banhado não é possível? Porque não quer, né? Essa é a realidade. Nós sabemos nosso direito, nós vamos resistir, nós temos várias ferramentas e meios para resistir, para poder aí contrapor, inclusive, isso aí, porque a gente não vai aceitar dessa forma que a prefeitura chegue e passe o trator na nossa casa porque ela quer e porque ela quer dar para meia dúzia de rico da cidade, entendeu? Que a gente não vai permitir, até hoje não permitimos e não vamos continuar não permitindo. E se ela chegar a derrubar a casa, infelizmente vai ter que passar por cima, porque como é que você chega na casa de uma pessoa e diz, vou derrubar? A pessoa não vai deixar, é óbvio. E é uma questão até natural das pessoas. A gente não vai deixar, é óbvio. A gente vai lutar, entendeu? Até o fim, porque a prefeitura está errada no que está fazendo e só está fazendo isso por causa de especulação imobiliária. Então é isso aí, pessoal. Né, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Renato e passo a bola aqui novamente para ele fazer as considerações finais. Bom, primeiramente agradecer o canal Mesa de Debates, né? Que sempre nos dá espaço, sempre nos dá voz aí nas mídias alternativas. Inclusive, é um incentivo que mais mídias alternativas surjam, porque é aquele negócio, né? Para quem viu a matéria do G1, uma matéria muito ruim, uma matéria que não ouviu a gente, né? Não ouviu a gente, colocou como para a cidade como se a prefeitura tivesse as 120 casas na liminar, colocou de uma maneira bem ruim, onde a cidade ficou preocupada com isso aí. E, né, tem que ser imparcial as coisas também, já que faz parte da mídia, aquela coisa toda. Então, a gente agradece o espaço. É, também visitem a página no Instagram, no Facebook, do Banhado Resiste, o site também, que você pode fazer o download lá do Plano Popular de Regulação Fundiária em PDF para você ler, entender como funcionou, como funciona o plano. E Banhado resiste, todo mundo está convidado sempre a vir aqui. Aqui é um bairro como qualquer outro, não que a prefeitura fala, é um bairro que está aberto, que infelizmente ainda não está regularizado, mas que vamos lutar arduamente, como já vemos fazendo, para a sua regularização fundiária e para garantir aí o direito à moradia das pessoas que estão aqui. Renato, antes da gente finalizar aqui, me fala uma coisa. Parece que dia 21 vai ter manifestação aí no Banhado? Dia 21 não, dia 22. Então, dia 22 vai ter uma atividade, né? Que vai ser num sábado, a gente está tentando viabilizar uma atividade. A gente vai estar divulgando essa atividade para todo mundo. E aí a gente convida, inclusive, as pessoas, quando a gente mandar o convite, participem, compareçam, ajudem a gente aí a dialogar com a cidade, para mostrar também o nosso lado da moeda, porque, infelizmente, nesse último período, a prefeitura falou o que quis e falou muita mentira. Então, a gente, né, quer conversar com o cidadão da cidade, explicar, inclusive, que temos problemas muito piores que a prefeitura está usando como cortina de fumaça o banhado para não discutir os problemas reais da cidade. E bom, é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecer a você que estiver nos assistindo. Se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente esta entrevista, outras.
Também, né, siga a gente no Instagram, no TikTok e também no Facebook. Então é isso aí, pessoal. Sigamos aí na luta. Forte abraço e